A tua mão já foi no bolso 3 vezes nos últimos 5 minutos, só pra conferir se o retângulo gelado ainda tá lá, igualzinho a um bicho de estimação que não serve pra nada além de comer teu tempo. 3 minutos sem ver notificação nenhuma e teu cérebro já começa a inventar um desespero fantasma, como se o mundo fosse acabar justamente agora que você decidiu olhar pra parede. A mão vai ao bolso direito da calça antes mesmo de você lembrar porque levantou do sofá. Não é um pensamento, é um reflexo espinhal. 3 segundos em pé, olhando pro nada no corredor, e o polegar já sente falta do atrito do vidro. A gente chama de mania, hábito, distração inofensiva enquanto o café esquenta no micro-ondas, mas tem hora que parece que o corpo foi desenhado com um encaixe perfeito para as bordas de alumínio e bateria viciada. Você coloca o aparelho na mesa, do lado do prato, com a tela virada para cima. Por quê? Pra quê? Ninguém vai mandar mensagem importante debaixo de um bife acebolado numa terça-feira chuvosa, mas a simples presença do retângulo preto ali no canto do campo de visão já exige uma vigilância silenciosa. É como ter um animal de estimação muito pequeno e exigente morando em cima da sua mobília, só que ele não late, ele vibra. Ou pior, ele nem vibra, mas você acha que vibrou. Aquela coceira fantasma na coxa, a sensação física de que o algoritmo te chamou de volta. Sabe aquela cena clássica da pessoa esperando o sinal fechar na faixa de pedestres? Antes, a gente olhava pro horizonte, pro muro cinza, pra fachada da farmácia, pra vida dos outros passando na rua de forma meio abstrata. Agora, o segundo e meio entre o semáforo ficar vermelho e o primeiro carro buzinar já é o bastante para sacar o aparelho, abrir uma aba anônima, atualizar o feed de notícias que você leu há 4 minutos e fechar de novo sem absorver absolutamente nada. É o tédio fatiado em migalhas digitais. Spinoza falava sobre a conatus, esse esforço que todas as coisas fazem para perseverar no próprio ser, essa força interna que empurra a gente para a existência. Mas a nossa conatus contemporânea parece ter sido terceirizada para um servidor em Virgínia. A gente não persevera no ser, a gente persevera na aba aberta. O filósofo francês Gilles Deleuze dizia que a gente vive numa sociedade de controle, onde as antigas prisões foram substituídas por formas de vigilância contínua a céu aberto. Só que o mais genial e o mais perverso nessa história do celular é que a gente não foi colocado na prisão. A gente mesmo comprou a cela, escolheu a capinha com o gatinho, pagou em 12 vezes sem juros e carrega a chave no bolso da frente. A abstinência de 3 minutos não é uma metáfora dramática sobre o futuro distópico. É real. Acontece na fila da padaria quando a moça do caixa demora 1 segundo a mais para passar o troco, e a tua mão já começa a patinar no tecido do bolso no desespero mudo, procurando o portal para qualquer outro lugar que não seja ali, naquele exato metro quadrado do mundo real. Tem dias que o peso do celular no bolso parece maior do que o da carteira, das chaves e do documento juntos. Não é um peso físico, claro, são sempre poucos gramas de silício e vidro. É o peso invisível de todas as conversas inacabadas, das notificações silenciosas que acumulam enquanto você dorme, das abas do navegador que você abriu na semana passada e promete que vai ler com calma no fim de semana. Spoiler: você nunca vai ler. É um cemitério portante de urgências inventadas. A gente vive numa espécie de transe funcional. Você acorda, a luz azul do visor é a primeira coisa que atinge a retina antes mesmo dos olhos abrirem direito, como se a alma precisasse fazer o check-in no planeta através de um servidor de dados. E o pior é que a gente sabe. Esse é o detalhe que machuca um pouco. A gente não é inocente nessa ilha de edição da própria rotina. Você se pega rolando a tela para baixo no loop infinito, olhando fotos de lugares onde você nunca esteve, de pessoas que você mal conhece, consumindo um conteúdo que não te interessa nem um pingo, e mesmo assim o dedo continua lá, deslizando, num movimento mecânico que lembra aqueles ratos de laboratório que aprenderam a apertar a alavanca da ração até cair duro de exaustão. Sabe aquela hora em que a bateria chega a 15% e dá um frio na barriga meio irracional? Não é porque o mundo vai acabar ou porque você vai ficar perdido na cidade. É porque o desligamento do aparelho significa o confronto direto com o silêncio de dentro. Sem a tela para anestesiar o pensamento, sobra o quê? Sobra o teto do quarto no escuro, sobra a pia com 2 copos da noite anterior, sobra aquela sensação vaga de que o dia passou e você não encostou em nada de verdade. Heidegger falava sobre como a técnica moderna transforma tudo em fundo de reserva, recursos disponíveis a qualquer segundo para o nosso uso utilitário. Mas o truque macabro do smartphone é que ele transformou a gente mesmo em fundo de reserva para o sistema dos outros. A nossa atenção, o nosso tempo livre, o nosso tédio, os nossos segundos de respiro no sinal fechado, tudo foi empacotado e colocado à disposição de uma engrenagem que não dorme nunca. E a gente colabora com isso com um sorriso no rosto, achando graça dos memes, mandando figurinha no grupo da família, como se o cativeiro viesse com wifi grátis. Aí você pensa, bom, amanhã eu mudo. Amanhã eu coloco o celular no modo avião depois das 10 da noite, compro um despertador de ponteiro daqueles barulhentos, deixo o aparelho carregando na cozinha, longe da cama.
Tem até aplicativo que mede o tempo de tela e te dá tapinhas virtuais nas costas quando você consegue ficar uma hora inteira sem olhar pro visor. É uma piada pronta, né? A gente precisa de um programa rodando dentro do telefone para nos defender do próprio telefone. É o ladrão vendendo o cadeado. E a gente compra, acha lindo, posta print da meta batida nos stories. Olha só, hoje eu só fiquei 4 horas grudado na tela, que orgulho de mim. Sendo que 4 horas olhando para um retângulo iluminado é 1/3 do tempo em que você esteve acordado. É um turno de trabalho dedicado a consumir a vida dos outros e a migalha da própria atenção. Mas a virada do dia seguinte chega com aquela inércia típica de quem já aceitou a derrota. O despertador toca, a mão vai tateando o colchão no escuro, acha o vidro gelado, antes mesmo de o olho abrir direito, o cérebro já tá processando notificação de aplicativo de banco, newsletter que você nunca assinou, a lista de prioridades de um mundo que não é o seu. Foucault falava sobre as tecnologias disciplinares, sobre como o poder não precisa mais de muros altos, guardas armados ou chicote na praça para controlar os corpos. Ele inventou formas muito mais sutilezas e eficientes. A vigilância que é internalizada, o hábito que se torna automático, o prazer que aprisiona. A gente se acorrentou por livre e espontânea vontade porque a cela é confortável, tem ar-condicionado e a gente pode escolher o papel de parede. O problema é que a gente esqueceu o gosto das coisas que demoram. Sabe aquela lentidão gostosa de uma tarde de domingo em que não tinha absolutamente nada para fazer, a não ser ver a sombra da janela mudar de lugar na parede da sala? Aquela irritação criativa que fazia a gente inventar brincadeira idiota, desenhar na margem do caderno, olhar para o nada e deixar o pensamento deambular sem rumo. Isso foi soterrado debaixo de uma avalanche infinita de vídeos de 15 segundos. A gente perdeu a capacidade de habitar o próprio tempo. Se o sinal do elevador cai por 30 segundos, a mão já vai no bolso no sobressalto, o indicador tateia a capinha de silicone como quem busca o rosário numa hora de desespero. É um vício tão banal, tão miúdo, tão incorporado à nossa rotina, que parece ridículo chamar de vício. Ninguém vai pra clínica de reabilitação por causa de reels. Ninguém perde o casamento porque passou a madrugada inteira vendo stories de pessoas que nunca viu na vida. A gente só vai se esvaziando por dentro, devagarzinho, num processo tão silencioso que nem dói. É uma morte por 1000 cortes de luz azul. E o mais curioso é que a gente sabe. Todo mundo sabe. Se você perguntar para qualquer pessoa na fila da padaria, no consultório médico ou sentado no banco da praça se ela acha que usa demais o celular, a resposta vai ser um suspiro cansado e um pois é, tá foda. A gente tem plena consciência da armadilha e, mesmo assim, continua estendendo a mão para cair nela de novo. Sabe aquela sensação de estar comendo pipoca salgada no cinema ruim? Você não tá gostando do filme, o sal tá grudando no céu da boca, a garganta tá seca, mas o braço continua indo sozinho até o balde, pegando mais um punhado e jogando para dentro. A vida moderna virou isso. A gente consome o próprio tempo como quem come pipoca instalada no micro-ondas, sem prestar atenção no sabor, sem sentir fome de verdade, só mastigando por reflexo porque o pacote tá ali na nossa frente. Sêneca, lá na Roma antiga, já dizia que a gente não tem falta de tempo, mas muito desperdício dele. Ele escreviam sobre como os romanos passavam os dias correndo atrás de fofoca, de espetáculo no circo, de conversas inúteis no fórum, achando que estavam vivendo intensamente, quando na verdade estavam apenas ocupando o espaço entre um nascimento e a morte com barulho. Parece que a única coisa que mudou em 2000 anos foi a portabilidade do circo. Agora ele cabe na palma da mão, vibra no bolso da calça jeans e apita na hora do jantar. A gente trocou o barulho da rua pelo ruído digital que não acaba nunca. Mas, olha, não adianta fazer drama nem virar monge budista do nada. Não precisa jogar o aparelho da janela do 10º andar nem fugir para uma cabana nas montanhas sem sinal de operadora. A vida da gente é aqui, no meio dessa bagunça toda, com o grupo da família mandando bom dia com glitter e o aplicativo de entrega chamando na porta. O lance não é virar as costas para o mundo moderno, mas perceber o tamanho da anestesia. É reparar naqueles 3 segundos em que a mão foi no bolso sem nenhum motivo e, em vez de puxar a tela, só deixar a mão ali dentro, encostada no tecido frio, sentindo o próprio pulso bater. Só por um instante. Lembrar que ainda tem um corpo aqui fora, respirando esse ar meio poluído da cidade, esperando o semáforo abrir. O mundo não vai desabar se você demorar 10 minutos para responder aquela mensagem idiota. Pelo contrário, talvez seja exatamente nesse intervalo de silêncio que a sua vida decida acontecer de verdade. Vai lá viver um pouquinho sem testemunha. O mundo lá fora continua existindo, mesmo quando ninguém tá filmando. Obrigado por ouvir. Deixa o like, e não foi ChatGPT no piloto automático.